Amém. Glória a Deus, queridos. Queria agradecer muito, primeiramente, a igreja aqui, a receptividade, pastor Daniel. Eu, infelizmente, tive uma gastroenterite há poucas semanas. Eu emagreci 6 quilos, gente. E, graças a Deus é que eu emagreci. E eu já engordei de novo aqui, porque tão bem tratado que eu fui. Então, eu queria agradecer muito vocês aqui, a igreja, pelo carinho, tá? E é o seguinte, quando eu era adolescente, criança, adolescente, eu lembro que eu tinha um sono muito profundo. Alguém aqui tem um sono muito pesado? Eu lembro que a menina que trabalhava lá em casa, ela limpava o nosso quarto todo e ela limpava, passava aspirador de pó no meu quarto e eu não acordava, gente. Eu ia acordar no sábado, 11 horas da manhã. Eu não sei que sono louco é esse que eu tinha. E eu lembro que eu casei com esse sonho maluco, né, que eu tinha, pesado. E quando eu estava recém-casado, gente, eu tinha um futebol que eu ia todo sábado à tarde da igreja, dos homens da igreja. E era a única coisa divertida praticamente assim, é o único entretenimento que eu tinha durante a semana. E um dia a Priscila me acordou até para ir no futebol e eu não acordei, ela me balançou, fez tudo, eu não acordei, eu estava muito cansado, trabalhava muito durante a semana, eu não conseguia acordar, eu lembro que eu até chorei depois, gente, misericórdia, né? Mas eu fiquei assim tão triste de ter perdido o futebol e de ter um sono tão pesado. E depois de poucos meses de casado, a gente viajou para Porto Seguro e a gente foi num lugar lá, Arraial do Cabo, Arraial da Ajuda, não lembro. Era uma ilha lá perto de Porto Seguro e a gente estava de carro e eu estava no começo do meu casamento com aquele machismo inicial e eu já estava com muito sono. A Priscila falou: amor, você está com muito sono, deixa eu dirigir para você. Ela tinha carteira, tinha tudo. Mas eu falei: não, cara, se eu deixar essa mulher no comando, ela vai ficar no comando para o resto da vida. Então eu tenho que estar no comando, né? Eu estava com aquela bobeira, novinho, eu casei com 21 anos. Eu falei: não, amor, eu vou dirigir. E eu lembro que eu dirigindo ali, eu comecei a dormir de olho aberto, gente. E eu comecei a ir na contramão, era faixa dupla, e eu indo na contramão e um carro vindo. E ela olhava para mim, eu estava de olhos abertos, dormindo de olhos abertos. E ela começou a gritar comigo, e eu não acordava. Até que ela gritou muito alto e puxou o volante, e foi retrovisor com retrovisor, assim, batendo. E graças a Deus o carro não bateu de frente com o outro, mas foi quase que bateu de frente com o outro. Foi um sono muito pesado. E graças a Deus hoje eu não tenho mais esse sono, né? Depois que você tem filhos, né? Você começa a ter um sono mais leve. Eu tenho 4 filhos, né? Então hoje eu tenho um sono bem leve mesmo, por causa dos meus filhos, né? E por que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque Deus trouxe você aqui para te despertar espiritualmente. Deus trouxe aqui para te transformar. O apóstolo Paulo, ele falou em Efésios capítulo 5, verso 14. Ele falou para a igreja, ele não falou para pessoas que estavam adormecidas no pecado. Não foi isso. Não foi para pessoas que estavam já mortas espiritualmente. Ele falou para a igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha vencido muitas coisas, que tinha provado falsos apóstolos, que tinha feito grandes coisas. Ele falou assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Gente, é isso que Jesus trouxe você aqui hoje para fazer. Ele trouxe aqui para te despertar algo na sua vida que precisa ser acordado, que está adormecido. Sabe o que acontece? Antigamente no Velho Testamento existiam avivamentos. O que são avivamentos? É quando Deus vem num lugar. Lá no país de Gales diz que as pessoas sentiam Deus no ar. Deus veio, simplesmente Deus veio. Avivamento é isso, é quando Deus vem. Mas deixa eu te dizer algo: Deus, ele já veio, ele já morreu por você, o véu do templo já se rasgou, e a Bíblia diz que a glória de Deus encheu toda a terra. E sabe de uma coisa? Jesus, ele poderia morar em palácios, ele poderia morar em mansões, ele poderia morar num palácio cheio de ouro, de pedras preciosas, mas a casa favorita de Jesus é você, sou eu. Ele escolheu viver dentro de você, e ele vive dentro de você. Agora, o que você precisa? Ser despertado. A Bíblia diz que a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus venham a ser despertados. Então é isso que está acontecendo. Quando o pastor Felipe, ele
ele foi despertado ali no metrô e pregou para aquela senhora, é porque o Espírito Santo já estava nele. Ele poderia ter ficado calado, como muitos de nós ficaríamos, mas o Espírito Santo despertou ele e ele aceitou aquele despertamento. Então é isso que Deus te trouxe aqui, para te despertar. Eu não sei qual sono você está, eu não sei o que aconteceu com você, mas eu sei uma coisa: eu nasci na igreja. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, meu avô era um evangelista, ele se converteu mais velho, mas em poucos anos de convertido que ele viveu, ele fez grandes coisas, meu pai também, mas deixa eu te dizer, somente com 18 anos que eu fui despertado. Eu tinha já recebido eu já tinha caído na unção, eu já tinha recebido profecias, eu já tinha sentido a presença do Espírito Santo. Quando eu era criança, eu fiz uma oração entregando minha vida a Jesus. Eu já tinha ido em encontros, em conferências, em acampamento de adolescentes, mas só com 18 anos que eu entendi que o Espírito Santo estava em mim e que eu já não podia viver aquela vida mundana, aquela vida escrava do pecado, aquela vida de sobrevivente. Eu tinha que viver uma vida com propósito, e é isso que Deus te trouxe aqui nessa tarde para te falar. Você precisa viver uma vida com propósito. Não perca tempo. Talvez você fale, mas está muito novo para eu entregar minha vida por completo para Jesus. Talvez você fale, mas está tarde demais para eu ser despertado. Não está muito cedo, nem muito tarde. Jesus te trouxe aqui nesse tempo para que você seja despertado do seu sono espiritual, em nome de Jesus. Sabe, teve uma vez que uma pessoa, o que aconteceu? Ela ficou a vida inteira fazendo um bolo de chocolate para Jesus. Imagina, todo mês ela fazia um bolo de chocolate, ela colocava num freezer, porque ela falava, quando eu chegar no céu, eu vou entregar esse bolo de chocolate para Jesus. E ela provava do bolo e via que o bolo estava maravilhoso, ela colocava brigadeiro, cobertura, e ela foi fazendo o bolo, e o bolo, quando ela morreu, o bolo de chocolate, gente, era quase do tamanho dessa igreja. Era um bolo maravilhoso, e ela foi para o céu e levou esse bolo. É claro que é uma história, né, não é uma história verdadeira, mas ela levou esse bolo, é uma ilustração. Quando ela chegou lá no céu, ela entregou o bolo de chocolate para Jesus. Jesus chegou e falou assim, minha irmã, muito obrigado por esse bolo de chocolate tão bonito, tão grande, mas por que você não me perguntou se eu gostava de bolo de chocolate? E ela falou, Jesus, mas o senhor não gosta de bolo de chocolate? E Jesus falou com ela, não, eu gosto de bolo de morango, eu não gosto de chocolate, sabe? E aí ela falou, mas Jesus, eu fiquei a minha vida inteira fazendo bolo de chocolate para o senhor, e agora que o senhor me fala? Ele falou, não, várias vezes eu tentei te falar, mas você não escutou, você estava dormindo, você estava sem querer ouvir a minha voz, você começou a fazer bolo de chocolate sem me perguntar se era isso que eu gostava, e você começou a fazer bolo de chocolate, mas eu não gosto de chocolate, eu gosto de morango. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele quer te falar nessa tarde o que Ele gosta. E Deus está muito mais preocupado com o gerar do que com o fazer. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele fez todo o resumo do ministério dele em um mandamento. Ele disse, ide por todo mundo. Ele falou ide, sabe o que é ir? É gerar. Graças a Deus por essa igreja batista da Filadélfia, que não é uma igreja fábrica. Uma igreja fábrica é aquela igreja que produz todo mundo igual e que não dá valor à família em primeiro lugar. Graças a Deus porque essa igreja tem uma família sacerdotal que está no pastoreio dessa igreja. Gente, vocês não sabem quão privilegiados vocês são de ter uma família sacerdotal, uma família pastoral à frente da igreja, porque significa que a igreja está entendendo que ela precisa gerar e precisa multiplicar. Multiplicação, gente, não é fábrica, não é você fazer um monte de pessoas iguais. Multiplicação é você gerar vidas diferentes. Eu tenho 4 filhos e todos eles são totalmente diferentes um do outro. Sabe, multiplicar é você gerar vidas, e é isso que o Senhor te chamou para fazer. Essa mulher estava fazendo bolo de chocolate, mas Deus queria que ela gerasse algo diferente para Ele. E talvez tudo que foi falado aqui, você não está entendendo muitas coisas, mas Romanos capítulo 8, verso 28 a 32 diz que o Senhor, Ele nos escolheu para que a gente seja uma família, como igreja, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É tão simples, mas a gente complica tanto.
Uma vez eu fiz um curso de plantação de igreja na Jocum e eu ouvi uma frase que me marcou muito. Eles disseram assim: é fácil complicar e difícil simplificar. E às vezes a gente complica tanto, mas o que a gente precisa? Foi dado vários diagnósticos aqui, mas nós precisamos dessas palavras, de levar essas palavras à prática. E qual que é a prática? O que me ajudou na minha conversão? O que ajudou no meu despertamento? Às vezes a gente está falando aqui para você, seja luz, seja sal, mas como? Deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus falou sobre ser sal, em Lucas capítulo 14, eu estou terminando, bem? Quantos me dão mais 5 minutos aí? Acho que meu tempo já acabou, mas quantos me dão mais 5 minutos? Amém? 5, 10, 15, 20, 25, ixi. Olha só, eu queria finalizar dizendo o seguinte. Quando o pastor Felipe José falou sobre você ser luz, falou sobre você ser sal, o Felipe Martins também. Eles falaram, foi muito bom, mas o contexto que Jesus falou, o que era o segredo que Jesus falou? Qual era a ferramenta para ser luz? Qual que é a ferramenta para você ser luz? Existem várias, mas eu queria falar uma ferramenta essencial, que está lá em Lucas capítulo 14. Eu quero ler bem rápido aqui, esses versículos. Jesus falou assim, tinha uma multidão seguindo ele, e a Bíblia diz que ele falou assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém que me segue, amar pai e mãe, esposa, filhos, irmãos e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz, não me seguir, também não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo, e ver se possui dinheiro suficiente para ficar sem dinheiro, para terminá-la, como vai completar sem os alicerces? Todos vão rir dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria a uma guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 soldados poderia atacar o outro de 20.000? E se concluir que não poderá, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz. Da mesma forma, ninguém pode ser meu discípulo sem abrir mão do que tudo o que possui. Diz comigo, tudo o que possui. Aí Jesus diz: o sal é bom para temperar, mas se perder o seu sabor, como torná-lo salgado outra vez? Deixa eu te dizer algo. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, um presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, mas o reino de Deus, a Bíblia diz que ele custa tudo. Fala comigo, custa tudo. O reino de Deus custa tudo. E sabe o que significa isso? Que se você quiser praticar essas palavras que foram faladas aqui nessa tarde, você precisa praticar o discipulado. Não existe graça sem discipulado. Graça sem discipulado, como diz Bonhoeffer, é graça barata. É liberalismo, é legalismo, são extremos. Nós precisamos do discipulado. E o discipulado, eu não queria entrar nos métodos aqui, porque tem vários métodos. Isso não importa. Tem vários métodos de discipular, e todas as igrejas, eu acredito que tem alguma visão de discipulado. Mas o que importa é você se aliançar no discipulado, que talvez a sua igreja propõe, que talvez o seu pastor propõe para você. Discipulado não é sala de aula, não é isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui é tentando despertar você para algo maior que existe dentro de você, que é Jesus. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa tarde. É você ser a supernova. Você explodir nessa tarde e dizer: Senhor, eu quero brilhar para o Senhor. Eu quero me despertar espiritualmente. Mas deixa eu te dizer, como que você vai fazer isso? Jesus falou que o sal, ele precisa pagar o preço do discipulado. É você ser discipulado, não é você receber informação, mas vida. Nós estávamos agora há pouco com o discípulo do pastor Daniel.
E o pastor Daniel chegou para ele, chamou ele assim num canto, falou alguma coisa com ele. É isso que é discipulado. É amizade, é transferência de vida. Às vezes vai ter alguns confrontos. Às vezes vai ter alguns conselhos. Às vezes vão ter algumas perguntas. Porque o discipulado, ele toca em 3 focos. E a Bíblia diz que nós precisamos fazer discípulo. Olhe para mim aqui. Sabe o que é o bolo de morango? É quando você faz discípulos. Todas as vezes que Jesus restaurava algo, Deus ele destruiu o mundo lá com o dilúvio. E sabe o que ele falou? O mesmo mandamento que ele tinha dado para Adão, ele deu para Noé. Multiplicai, enchei a terra, dominai. Jesus, quando ele veio trazer uma nova aliança, ele falou a mesma coisa. Ele diz, ide, fazei discípulos. Fazer discípulos é gerar filhos espirituais. É gerar filhas espirituais. E o apóstolo Paulo, ele falou que doía como dores de parto para gerar filhos espirituais. Muitas vezes vai dar trabalho, mas nós precisamos cuidar das pessoas. Ganhar pessoas para Jesus é maravilhoso, nós temos que ganhar pessoas para Jesus, mas nós temos que cuidar bem delas. Nós temos que influenciar elas. E o discipulado, ele toca em 3 áreas. A primeira área é a área pessoal. Quando eu estou com meus discípulos, eu faço pergunta para eles. Como que está seu devocional? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Perguntas pessoais. Segunda coisa, é a área familiar. Por quê? Um dia chegou um jovem, imagina, chega um jovem para mim, e eu não perguntei nada. E ele chega, pastor, sabe qual que é o problema da nossa igreja, pastor? É o nosso pastor presidente. Porque ele é muito antiquado, ele é muito antigo. E eu falei com ele, não, sabe qual que é o problema da nossa igreja? Já que você não perguntou nada e falou, aí ele, tá bom, qual que é, pastor? E eu falei, é você que não está bem com seu pai. Você que fica falando mal do seu pai e bem da sua mãe, falando que seu pai não é o sacerdote, mas você não respeita ele como sacerdote. E eu comecei a exortar aquele jovem. Sabe por quê? Porque a maioria dos problemas que nós temos na nossa igreja, nas nossas igrejas, começa na família. Nós temos que tratar dentro da nossa casa, para que algo novo aconteça aqui. Não adianta você querer, jovem, adolescente, ser um revolucionário, se você não sabe honrar seu pai e sua mãe. Não adianta você ser um revolucionário se você não honra o seu pastor. Se você falar assim, mas meu pastor é isso, meu líder é isso, você está desonrando. Você tem que honrar a sua família. A primeira família sua é a família lá da sua casa, e a segunda é essa daqui. É a sua família espiritual. E por último, o discipulado precisa tocar na área ministerial. O discipulado, ele não pode parar somente na área pessoal e familiar. Ele tem que despertar em você um desejo para servir na casa do Senhor. Ele tem que despertar em você um desejo de servir o Senhor na igreja local. Eu fiquei muito feliz de ver que essa igreja, ela é discipulada. E o próprio pastor Daniel, esses dias, eu não sabia, mas ele discipula os seus discípulos. Ele falou, meu discípulo fez isso, e os discípulos dele é que serviram a gente agora nesse dia. Discipulado é algo maravilhoso que a igreja precisa viver. Mas não é somente uma parte dela. Não é somente o pastor, os líderes, os evangelistas. Mas todos nós precisamos ser discipulados e fazermos discípulos. Você crê nisso? Porque ninguém é tão grande que não possa prestar conta da sua vida. E ninguém é tão pequeno que não possa ser cuidado por alguém. Então, desperta tu que dormes. Balança o ombro da pessoa assim, fala assim, se desperta nessa tarde. Desperta. Você precisa fazer discípulo. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa fazer discípulo. Você precisa fazer discípulo. Cara, se hoje eu estou aqui, é porque eu tenho discípulos. Eu pude deixar o culto com meus discípulos. O meu discípulo hoje está organizando uma conferência hoje, e eu não estou lá. Eles estão organizando uma conferência hoje com pregadores de fora, com bandas de fora. E ele está organizando a conferência toda. Eu estou aqui tranquilo, não estou preocupado. A minha esposa é a minha primeira discípula, ela está lá também ajudando na conferência, cuidando da conferência. E eu estou aqui tranquilo, porque eu sei que quando as pessoas são discipuladas, elas se parecem cada dia mais com Jesus. Nós não fazemos discípulos para nós fazemos discípulos para Jesus.
Essas pessoas não são propriedades nossas, elas são propriedades do Senhor. E o seu papel é ser como Paulo, é estampar o caráter de Cristo na vida do seu discípulo. Amém? Amém. Glória a Deus.